Afinal de contas, por que que os homens fogem de relacionamento? Eu vou tentar explicar isso da maneira mais didática possível, porque não é uma questão de simples explicação, mas eu vou tentar. Antes de falar por que que os homens fogem de relacionamento, a gente precisa entender por que que os homens fogem. E qual seria o oposto de fugir? Que seria enfrentar. Enfrentar e fugir tem a ver com o sentimento do medo, né? De como um homem lida com o medo, de como o homem enfrenta as coisas, o quanto ele se sente ameaçado ou não. E a relação da construção da masculinidade com o medo é muito complicada, porque existem algumas emoções que na construção do que é ser homem, na educação das crianças, dos adolescentes, a emoção do medo ela não é bem vista, né? Um menino com medo não é muito bem visto. Se ele tá bravo, ok. Se ele tá empolgado, ok. Se ele tá excitado, ok. Mas se ele tá com medo ou triste, essas são emoções que são colocadas no fundo do baú. Ele precisa evitar esse sentimento. E normalmente as crianças se sentem com medo quando elas se sentem ameaçadas por alguma coisa ou se sentem inferiorizadas por algum contexto. Se os meninos não podem sentir medo quando se sentem inferiorizados ou ridicularizados, então eles desenvolvem a raiva como um mecanismo de proteção ao medo, ou eles desenvolvem uma tendência de medo ao medo, que é um tipo de comportamento evitativo. Ou seja, toda vez que você vai entrar em contato com medo ou com situações potenciais que contestem a sua coragem, sua capacidade, seu intelecto, sua beleza, ou seja, qualquer coisa que possa colocar a identidade masculina em risco, qualquer coisa que possa colocar o homem ameaçado da sua força, da sua inteligência, de qualquer capacidade que ele tem, ele evita aquela situação de confronto. Porque ele não quer sentir o medo e a inferioridade correspondente àquela situação de ameaça. Então, como ele não quer se sentir ameaçado, ele vai evitar aquilo a todo custo. O problema é que quando o homem vai desenvolvendo esse comportamento evitativo, ele vai se restringindo a lidar com situações da vida cotidiana que o ameacem. E quando vai ver o homem que se acredita corajoso, que deveria ser corajoso, ele vai recuando em algumas situações. Uma delas é o relacionamento amoroso. Eu não estou dizendo que todos os homens são assim, mas esse tende a ser um padrão da construção da masculinidade que a gente entende. Então, quando um homem se vê impelido a entrar no relacionamento, o que ele vê ameaçado nesse processo? Ele vê ameaçado a autonomia dele, então ele tem medo de ser controlado. Ele vê ameaçado a identidade solo dele e ele se vê fazendo parte de uma dupla, onde ele vai, de alguma maneira, na cabeça dele, perder a liberdade. Então, ele sente que ele vai cada vez menos exercendo poder sobre o meio que ele vive, e o que ele mais quer é exercer poder sobre o meio que ele vive, porque isso afasta ele do medo. Então, a ideia de um relacionamento que envolva emoções, que envolva comprometimento, que envolva um tipo de vulnerabilização, porque o relacionamento amoroso é um processo de vulnerabilização. Você precisa sentir coisas, expressar coisas, negociar vontades e desejos. E como o homem ele perdeu a familiaridade com o medo e com tudo aquilo que está implicado nesse processo de vulnerabilidade que um relacionamento implica, ele prefere recuar, ele prefere dizer que um relacionamento amoroso não é para ele, porque ele está ameaçado de perder a identidade, a ideia de força dele, então ele recua. E aí é que ele começa a ter um comportamento evitativo, e aquele comportamento
pseudo-íntimo, ou seja, por conta do machismo e da ideia de cavalheirismo, onde ele não sente que não pode expressar o desejo, a sexualidade dele, então ele cria uma casca de afetuosidade, de intimidade, ele coloca o coração dele ali para poder flertar, para poder encantar, para poder conseguir o sexo, mas toda vez que ele se vê evocado, convocado a entrar mais fundo naquela dinâmica, mais fundo naquela relação, ele recua. Às vezes ele avança se aquilo para ele soa como muito convidativo. Então, se ele faz os cálculos na cabeça dele, se ele vê que os amigos, de repente, estão todos no relacionamento, se ele entende que aquela mulher, para ele, soa como um troféu, uma recompensa muito interessante, e sim, eu estou fazendo uma generalização. Se você é uma exceção, se você não se identifica com isso, esse recado não é para você, homem, mas eu estou falando com as mulheres para elas entenderem o que acontece na cabeça dos homens de um modo geral. Então, quando ele vê um custo-benefício interessante, ele enfrenta, mas o fato dele entrar num relacionamento também não é garantia de que ele entrou de fato no relacionamento. Simplesmente quer dizer que ele cedeu a alguns temores, mas ele pode entrar num relacionamento e se manter tendo um comportamento evitativo. Ou seja, esse medo do medo que paralisa o homem em muitos níveis pode continuar existindo, inclusive estando no relacionamento. Ou seja, não é a vitória quando ele entrou no relacionamento. Portanto, isso pode continuar causando problemas na vida de um homem, simplesmente pelas dificuldades masculinas em lidar com o medo. Ou seja, quanto mais familiaridade o homem tem com o medo e quanto mais entendimento dessa ameaça que um relacionamento causa na cabeça de um homem, mais uma mulher pode conseguir entender o que está se passando ali. Mas eu estou explicando tudo isso que é para você entrar num relacionamento com um homem evitativo e curar o coração dele, amedrontado. Afinal de contas, ele está com medo de perder a identidade dele. Não. O que eu quero dizer é que, só para você entender o que está se passando, provavelmente, nos bastidores da cabeça de um homem que foge de um relacionamento, para você saber e para você ter a opção de quero lidar com isso, não quero lidar com isso. Tenho energia para isso, não tenho energia para isso. Estou machucada, não estou machucada. Estou em condições, não estou em condições. É simplesmente para você entender o que se passa possivelmente nos bastidores da cabeça de um homem. E óbvio, cada homem também vai ter suas especificações, suas singularidades, seus caminhos e descaminhos próprios da sua própria história de vida. Mas eu só queria dar uma visão geral do que pode estar se passando naquela cabeça que parece ser tão difícil e enigmática de entender. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, salva e faz uns comentários aqui. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.